Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vivian, eu sou médica psiquiatra, estou aqui junto com a equipe da Eureka. A ideia hoje é de fazer um chat, assim, uma conversinha sobre perguntas e respostas, tá? Dentro da área de psiquiatria. A equipe do suporte já selecionou as perguntas mais comuns, né, que vocês têm, são 6 perguntas, eu vou respondê-las e aí, se alguém tiver algo a mais, se quiser conversar um pouquinho, compartilhar, eu fico aqui mais um tempinho à disposição. O pessoal selecionou algumas perguntas que são mais frequentes para quem faz quem segue a plataforma, quem segue a equipe, costuma perguntar por caixa de mensagens. Então eu vou começar respondendo essas 6 perguntas. E quem quiser, quem tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, eu vou ficar aqui à disposição mais um tempinho. Combinado, pessoal? Bom, vou começar, tá? A primeira que surgiu aqui foi: como posso saber se estou sofrendo de ansiedade ou se estou apenas estressado? Essa pergunta é bem difícil. Ansiedade, dor de cabeça por meses, pode acontecer. Bom, voltando para a pergunta, como posso saber se estou sofrendo de ansiedade ou apenas estressado? O estresse, ele pode vir por diversas questões relativas a cotidiano, a estilo de vida, questão de trabalho, e ele tem sido comum, né, para pessoas que trabalham de forma intensa ou que estudam de formas intensas. Quando a gente fala num transtorno de ansiedade generalizado ou em transtornos ansiosos de uma forma geral, é principalmente quando isso gera um prejuízo funcional, né? Então, quando esse estresse intenso ou uma ansiedade intensas envolvem alterações do apetite, alterações de sono, pensamentos intrusivos que acabam desviando a sua atenção, atrapalhando o que você de fato precisa fazer no dia a dia, causando prejuízos tanto em casa, com a família, nos relacionamentos interpessoais de uma forma geral, em ambiente de trabalho, né, que é muito comum, prejuízo de atenção, principalmente, irritabilidade, e isso tudo envolvendo uma questão desproporcional, uma questão que começa a gerar um prejuízo funcional importante, né? Aí a gente acaba chamando realmente de um quadro mais ansioso e o ideal nesses casos é procurar um psicólogo ou mesmo um psiquiatra para avaliar qual que é a intensidade disso, para ver se é necessário o início de um tratamento ou não, tá? Bom, essa foi a primeira pergunta. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode ir falando, eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? Eu vou para a segunda agora. A segunda pergunta é: como o sono afeta a saúde mental? De inúmeras formas possíveis, tá? Sono é muito importante. A gente vê em psiquiatria insônia como um sintoma, né? Não como um transtorno mental isolado. Então, essa insônia, ela pode ter muito a dizer e a gente tem que buscar a causa dela. Existem causas que não são necessariamente psiquiátricas, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que é algo que o ideal é se ver com um pneumologista, mas é muito comum em casos de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, TDAH, pode gerar alteração de sono, tá? O sono afeta a saúde mental de várias formas. Se você não tem um sono reparador, você pode apresentar prejuízo da atenção, irritabilidade, altera os seus níveis de cortisol de uma forma muito intensa. Então, gera uma série de prejuízos funcionais que afetam a qualidade de vida. A questão que a gente sempre busca saber é como está a higiene do sono, como está o preparatório para aquele momento antes de dormir, se a pessoa faz as medidas adequadas. Por quê? Ao mesmo tempo que a insônia pode ser um sintoma de algum transtorno mental que está escondido aí, ela também pode vir por uma rotina inadequada. Então, por exemplo, né, medidas de higiene do sono, evitar o consumo de doces à noite, de bebida alcoólica, evitar celular muito tarde, luzes muito intensas. Atividade física é sempre interessante, sempre importante, mas se conseguir fazer de manhã é melhor, né? Manter o quarto como um ambiente só para dormir, então evitar trabalhar no quarto, assistir televisão, isso tudo ajuda com uma higiene do sono adequada, né? E se mesmo assim a pessoa não estiver dormindo bem, aí o ideal é procurar uma avaliação,
né, para entender se tem algo aí subjacente, né, mas de fato, assim, a insônia afeta a saúde mental de diversas formas e transtornos mentais também podem afetar o sono. Bom, terceira pergunta que o pessoal deixou aqui é: quais são as causas mais comuns de depressão? Essa pergunta ela é bem interessante, assim. Em psiquiatria, nós não estabelecemos... Falo do Zolpidem depois, deixa eu deixar anotado aqui. Em psiquiatria, a gente não estabelece relação de causa e efeito para um transtorno mental, tá? O que isso significa? Não dá para dizer, por exemplo, que você pegou depressão ou pegou TDAH por conta de algum fator estressor da sua vida ou por conta de algum motivo em específico, né? As questões psiquiátricas, elas são multifatoriais, os transtornos mentais são multifatoriais, então envolve vivência, estrutura de personalidade, forma de ser no mundo, envolve questão de monamina também, mas não é só isso de forma alguma. A questão de monamina, eu quero dizer, aporte de serotonina, de dopamina, mas vai muito além disso, sabe? Estilo de vida, genética também é muito importante. Então, não existe uma causa de depressão, sabe? São somatórios de fatores, né? E por isso até que o tratamento, ele não envolve só remédio, né? A gente sempre indica, de forma geral, terapia, atividade física, higiene do sono, uma alimentação disciplinada, porque o tratamento também vem de várias formas, né? Isso evita muito o risco de recaída, tá? Interessante. Bom, eu vou dar uma pausa aqui nessas da sequência e falar um pouquinho do Zolpidem, porque eu acho que junta com a parte do sono, né? E na sequência a gente vai falar de efeito colateral, então acho que já vem. Zolpidem, ele é uma medicação, e eu acho esse tema muito importante, viu? Bem legal para falar aqui na live. Zolpidem é uma medicação que, quando você vai ler de forma simples, deixa eu só dar essa pergunta, mesmo dormindo bem, alimentando bem, ainda não durmo. Tá? Se pode desencadear a ansiedade, né? Tá, isso eu vejo depois. Enfim, voltando para o Zolpidem, tá? É um tema muito importante para ser falado em uma live. Eu falo isso como psiquiatra principalmente. É um remédio que, a princípio, ele é muito confortável porque ele induz o sono rapidamente, né? Só que o Zolpidem, ele não é um remédio fisiológico, ele não age na fisiologia natural do padrão de sono. É como se ele fosse um interruptor de luz, ele simplesmente apaga a luz e você dorme imediatamente, né? O que parece, a princípio, maravilhoso. Mas o problema é que o Zolpidem, ele gera dependência, né? Oi? Sim, eu sou psiquiatra aqui da equipe do Eureka, tá? Atendo online também. Então, o Zolpidem, ele é um remédio que tem um potencial de adquirir dependência muito intenso. Existem relatos, e eu mesma já passei por isso, de internar pacientes que tomam até 100 comprimidos de Zolpidem ao dia. Então, ele tem um mecanismo muito importante, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Não existe medicação ruim, existe medicação mal indicada. Então, o Zolpidem, ele tem sim suas indicações, mas são muito pontuais e precisas. O uso abusivo de Zolpidem é muito perigoso, tá? Ele deve ser evitado e se deve sempre ter um acompanhamento, né? E quando for passar em consulta, pessoal, ser bem sincero e honesto mesmo, a gente está bem habituado a ver vários tipos de casos, e a ideia nunca é fazer um julgamento, sabe? Então, se tiver numa situação dessas de tomar o Zolpidem em excesso, sentir que tem sido um problema, vale muito a pena conversar um pouquinho sobre isso com quem realmente entende e está acostumado a lidar com esse tipo de medicação, tá? Bom, vou voltar aqui para as perguntas que já tinham sido colocadas previamente. A próxima é: quais são os efeitos colaterais mais comuns dos antidepressivos? Bom, isso varia muito, tá? Existem várias famílias de antidepressivos, né? Existem alguns que nós usamos como primeira linha e outros que, de acordo com a apresentação de cada pessoa, a gente pode variar nessa escolha, tá? Eu vou falar um pouquinho dos mais comuns, tá? De forma mais pontual, porque os efeitos variam, né? Então, por exemplo, a sertralina, muito comum dor de barriga, uma certa sonolência.
Estalopram também é muito comum sonolência. Fluoxetina também é um antidepressivo muito prescrito. Comum também da dor de barriga, tanto na questão de soltar o intestino, quanto de queimação no estômago, tá? Outro remédio comum, venlafaxina e também a desvenlafaxina, né? Podem gerar um pouquinho de tremor, uma certa sensação de um pouquinho de ansiedade no começo do tratamento, que depois melhora, tá? Efeitos colaterais mais comuns, deixa eu pensar em outros de remédio. Alguns engordam, tá? A gente tenta evitar, de acordo com o perfil do paciente, né? Às vezes a pessoa precisa engordar, então a gente acaba passando, por exemplo, mirtazapina, que é um remédio um antidepressivo que costuma engordar muito e dá sono também. Tem outros que emagrecem, por exemplo, a bupropiona. A fluoxetina no comecinho do tratamento, ela costuma gerar a perda de peso inicial, mas a longo prazo isso não se mantém. Tá? Pessoal, as perguntas eu vou deixar mais para o final, vou pedir para vocês enviarem novamente, tá? Senão eu começo a ficar confusa, tá? Lamitor para bipolaridade, maravilhoso, principalmente em caso de depressão bipolar, tá? Tem uma evidência muito significativa mesmo para depressão bipolar, é um remédio muito interessante, tá? Recontele, uma medicação muito boa também, é o estalopram, né? A gente costuma prescrever bastante. Principal efeito colateral do estalopram é uma sensação de apatia, né? Como se a pessoa ficasse blasé, vamos dizer. E no comecinho do tratamento, sonolência. Bom, vou aqui para a quinta pergunta. Quais são os sinais de um transtorno alimentar? Bom, sinais de um transtorno alimentar, basicamente, alteração do padrão alimentar que gere um prejuízo funcional. Que pode ser esse prejuízo funcional? Pode ser até purgação, um sentimento de culpa depois de alimentar de forma excessiva, mudança do padrão alimentar que se tinha previamente para outro, alimentação de forma exacerbada, então, por exemplo, algo desproporcional, né? Uma pessoa que está com fome comeria um pão francês com um lanche, ao invés de comer só come 10, né? Então, isso é um sinal importante de um transtorno alimentar. Ou, por exemplo, purgação. Purgação pode ser vômitos depois de se alimentar, ou pode ser também atividade física excessiva, algo que possa fazer mal ao próprio corpo, né? No sentido de se punir por ter comido em excesso. Tá? Até um sentimento de culpa intenso, enfim, se machucar de alguma forma, tá? Bom, eu tô falando agora principalmente da compulsão alimentar na questão dos sinais de transtorno, e também tem a questão do deixar de se alimentar, né? Então, deixar de sentir fome, ou não querer comer por uma questão de preocupação excessiva com a aparência e chegar a passar mal por conta disso, aí já é um indicador de gravidade que requer avaliação. Bom, eu vou, pessoal, para a última pergunta agora que me foi passada aqui, tá? Como posso saber se preciso ver um psiquiatra? Olha, como saber se precisa procurar um psiquiatra? Principalmente se tem sinal de gravidade ou prejuízo funcional. O que é sinal de gravidade? Principais, assim, pensamento de morte, ideação suicida, planejamento suicida, fatores que envolvam pensamento de morrer, sabe? Isso é um indicativo de gravidade, se deve procurar um psiquiatra quanto antes, tá? Requer tratamento e se você já passou por isso, saiba que você não é primeiro, nem último, e que tem como te ajudar, tem como tratar, existe toda uma rede de suporte que a gente está disposto a fazer aqui, tá? Outros fatores, assim, de como saber se precisa ou não procurar um psiquiatra. Prejuízos funcionais, então se você tem prejuízo, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, no seu sono, nos seus relacionamentos, algo que atrapalha a sua funcionalidade, que você associe a tristeza excessiva, ou a estresse excessivo, ou a dificuldade de concentração, tá? Tudo isso é um bom indicativo para procurar um psiquiatra, e às vezes mesmo a dúvida, tá? Não necessariamente numa consulta psiquiátrica a gente vai medicar. A gente medica quando tem indicação. Então, às vezes, se você está na dúvida se deve ou não passar em um psiquiatra, passa uma vez, baixa um papo,
Não necessariamente a gente vai indicar remédio. O tratamento psiquiátrico de forma alguma é impositivo, tá? A gente sempre conversa, vê juntos a questão de prognóstico, a questão de indicação de tratamento, né? E se não for necessário manter o acompanhamento, a gente não precisa manter também, tá? Então vale a pena, se tá na dúvida, talvez passar, ou até com um psicólogo primeiro. O psicólogo sabe orientar muito bem quando é esse momento e se existe, tá bom? Eu faço consulta online aqui pela equipe do Eureka, viu? Que mandaram uma pergunta aqui. Bom, pessoal, as perguntas principais aqui da equipe de suporte já foram respondidas, tá? Eu vou ficar aqui mais um tempinho, se tiver mais alguma, tá? Para escutar vocês. Duas que eu li agora foram em relação ao uso de zolpidem e da lamotrigina, né? Que eu já conversei um pouquinho a respeito. Vamos ver se tem mais alguma. Gostaria de saber por que eu tenho pânico dormindo. Para saber o porquê, precisa de uma avaliação mais detalhada, tá? Mas assim, se o seu sono não tiver libido, tá? Deixa eu aqui anotar. Se o seu sono não tiver adequado, você pode ter, por exemplo, um pico de cortisol no meio da noite, e isso pode facilitar, propiciar a questão de uma crise de pânico. Você pode estar com um transtorno do pânico mais intenso, mais atrapalhado, que pode desencadear essas crises no meio da madrugada. Pode ser um terror noturno, né? Então realmente precisa de uma avaliação para entender exatamente o que está acontecendo e exatamente o que é essa questão. Eu vi uma interessante aqui, né? Como se faz o desmame de medicação. Bom, libido, que foi a primeira pergunta aqui que eu li. Podem existir questões de alteração de libido durante transtornos mentais, né, de forma concomitante. Então, por exemplo, é relativamente comum se ver redução da libido num quadro de depressão, se vê exacerbação da libido num quadro, por exemplo, de mania, num episódio bipolar, num transtorno bipolar. Então, alterações de libido são muito comuns em transtornos mentais. Sempre se deve pesquisar também, além disso, como está o relacionamento da pessoa consigo mesma, com o possível parceiro, para ver se essa alteração de libido é de fato decorrente de um transtorno mental ou se tem algo no relacionamento também que está atrapalhando, tá? Então, bastante conversa, terapia, conversa entre o casal ou questões de autoconhecimento. E, se necessário também, se tiverem outros fatores envolvidos, a consulta é na psiquiatria, tá? Que questão de libido, redução ou aumento pode ser um sintoma importante, mas não necessariamente é causado por um transtorno mental. Resumindo, é basicamente isso. Teve uma pergunta interessante aqui, foi como se faz o desmame de uma medicação, tá? Isso a gente faz de forma extremamente gradual, tá? Depois de um tempo de adaptação ao remédio. Essa pergunta eu acho muito importante porque é muito comum na prática eu ver pessoas que iniciaram um tratamento psiquiátrico com antidepressivo, com alguma medicação, e interromperam por conta própria. Isso geralmente não sai muito bem, tá? Aumenta muito o risco de ter recaída, e as recaídas podem ser mais graves, tá? Então, o desmame de uma forma bem geral é feito assim. Inicialmente a gente começa com um período de introdução de remédio, e a partir do segundo período, estou anotando outras perguntas, a partir do segundo período, a gente começa um tempo de manutenção do tratamento. Período de manutenção envolve o quê? Um período de 9 a 12 meses, no mínimo, considerando que a pessoa ficará bem, que não vai precisar de ajuste de dose nesse momento, para que ocorra um processo de neuroadaptação, né, para que quando a gente retire o remédio, quando chega de fato nesse desmame, o risco de recaída ele reduza, tá? Não dá para excluir totalmente, mas a gente reduz bastante, tá? O desmame é feito de uma forma bem geral. A gente começa a ver se a pessoa está bem, ver se esse tempo de manutenção de tratamento foi respeitado, tá? Avalia o desejo da pessoa de suspender ou não a droga. Se já tiver passado o tempo, mas a pessoa não quiser, não tem problema, né? Não é a hora. Se a fase da vida da pessoa é propícia para isso, então se tiver
acontecendo um trauma, alguma angústia mais intensa, não se deve interromper o tratamento de forma abrupta. E aí, se todos esses fatores estiverem alinhados, a gente começa a reduzir dose de forma gradual. Então, vamos supor, uma pessoa toma um comprimido de um antidepressivo, que é uma dose relativamente inicial. A gente reduz para meio comprimido, ou passa para gotinhas e vai reduzindo de gota em gota, se for o caso. E aí, rever a pessoa em 1 mês, em 2 meses, 3. Se continuar tudo bem durante um período pré-determinado, a gente tira a medicação, depois de alguns meses, com uma dose que a gente chama de subdose, né? Uma dose abaixo da referência para se iniciar um bom tratamento, né? Se continuar tudo bem, a gente tira ao longo dos meses. Olha, quando a pessoa adere bem ao tratamento, no sentido também de desenvolvimento de autocrítica, de terapia, de mudança de estilo de vida, faz a adesão ao remédio certinho durante o tempo de tratamento, isso acontece bem, sabe? E o risco de recaída fica baixo, né? O que mais preocupa é uma confiança excessiva só no remédio, né? Porque tem todo um fator a mais para ser trabalhado, né? Ou tirar o remédio muito antes da hora, né? Mas de forma geral o desmame é esse, tá? Eu vi que tiveram algumas outras perguntinhas, tá? Os textos foram mais compridos, eu não consegui ler, tá? Eu vi uma última falando de burnout. Eu vou usar ela como última, tá? Burnout é uma situação muito delicada, porque é uma associação direta entre o transtorno mental e o trabalho, né? E não sei se o pessoal tá aqui desde o início, mas eu falei que não existe relação de causa e efeito em psiquiatria, então fica um pouco antagônico, né, o que eu tô dizendo. Mas a definição prévia do burnout é essa, né? Uma sensação de estafa, de desrealização, com diversos fatores para desencadear esse quadro. Teoricamente, a gente deveria visitar o ambiente de trabalho médico para fazer essa avaliação. Isso é algo muito preciso, tá? O que é muito comum de ver na prática é pessoas que estão passando por um quadro de estafa mental, né? Muito associado ao trabalho, né? E também decorrente de um quadro geralmente ansioso, porque a ansiedade ela anda junto com o medo, com a preocupação, né? E aí acaba acontecendo essa associação direta, mas em geral é um fator muito mais amplo. Pessoal, eu vou ver se tem mais alguma pergunta por aqui, esperar um pouquinho, mas caso contrário eu já vou encerrar, tá? Pessoal que ouviu aqui, obrigada pela atenção, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas questões que vocês têm, espero que eu consegui ser clara, né? Se tiver mais alguma dúvida, eu fico esperando aqui um pouquinho, né? Vamos ver. E aí, imagina, meu bem, lapso de memória e bipolaridade super comum, tá? Principalmente em quadro de mania, né? Às vezes a pessoa se lembra do que aconteceu, às vezes não, tá? E uma consulta já é possível ter direção se tem algum transtorno? Geralmente sim, tá? Na maioria das vezes sim, pra ser bem sincera. Talvez não um diagnóstico fechado, mas ter uma ideia do direcionamento do tratamento é bem comum, tá? Às vezes a gente não fecha diagnóstico de uma vez, principalmente quando são diagnósticos muito estigmatizantes, tá? Por exemplo, transtorno borderline, eu gosto de fazer com mais calma para conseguir elaborar isso. Qual o problema se eu tomar estalopram a vida toda? Não tem bem um problema, viu, tomar estalopram a vida toda. É um remédio que não causa dependência, tá? Um remédio relativamente seguro, faz pouca interação medicamentosa com outros remédios, então não há um problema grave a longo prazo no sentido de aumento de risco de alguma outra doença, mas talvez não seja necessário, né? Então vale a pena ponderar isso, né? Mas problema assim não costuma ter, não. Vi que pediram para falar da Disvenla. A desvenlafaxina é uma excelente medicação quando bem indicada, tá? Funciona muito bem, ela é muito boa para questões de pragmatismo, sabe? No sentido de fazer as coisas. Às vezes a pessoa se sente bem, tem vontade de agir, mas é como se faltasse um empurrãozinho, sabe? A desvenlafaxina funciona muito bem nesse sentido. O que eu particularmente acho mais chatinho em relação à desvenlafaxina é o fato dela ter uma meia-vida muito curtinha.
Então, se a pessoa esquece de tomar um dia, ela provavelmente vai passar mal. Isso acontece porque é um remédio que fica pouco tempo no organismo. Por isso, a gente tem que tomar sempre em horário adequado, no mesmo horário, respeitando, né? Você não pode desencadear tremor, tontura, é terrível. Mas se for uma pessoa bem disciplinada, que consegue tomar bem a medicação e tem essa questão envolvendo pragmatismo, é uma medicação que cai super bem, tá? Excelente. Bupium. Olha, Bupium também é muito legal, tá? Assim, tô falando de forma genérica, tá? A gente indica os remédios para cada caso, né? Dependendo de como a pessoa se apresenta, não tem algo específico. Mas o Bupium, ele é uma medicação muito ativadora, tá? Ele age muito bem para quem tá com questão de baixa energia. É uma medicação que auxilia a... Vou dizer que auxilia, mas tem como efeito colateral a redução do apetite. Então, para pessoas que querem perder peso, ele costuma funcionar muito bem, tá? Uma limitação do Bupium é histórico de epilepsia ou de crise convulsiva, porque ele abaixa muito o limiar convulsivo, mas em geral é uma boa medicação. No livro, esses remédios não viciam. Os que eu tô falando não, tá? O único remédio que vicia dos que eu citei até agora é o Zolpidem. Vício é sinônimo de dependência. Dependência é tolerância e abstinência. Tolerância é você precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito da droga. E abstinência é um mal-estar intenso quando se interrompe o uso. Tá? Nenhum antidepressivo causa esses efeitos. Tá? Aproveitando, pode causar síndrome de retirada. Isso é diferente de abstinência. Tá? A síndrome de retirada é um mal-estar intenso quando se suspende a medicação de forma abrupta. Né? Porque o sistema nervoso central estava acostumado com o aporte de monoamina e de repente isso se interrompe. Né? Então, às vezes pode gerar tremor ou mal-estar intenso. Não é igual à abstinência, tá? A abstinência é algo mais complexo e mais forte, tá? Então, se tiver um mal-estar quando isso interrompe algum antidepressivo, saiba que é por esse mecanismo, é diferente do mecanismo de dependência. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso, tá? Vou esperar algum tempinho a mais. Eu tava na pergunta do Bupium, fui pra da dependência, né? Mas eu acho que do Bupium ficou bem claro também. Fui dentista, morrendo de medo, batedeira não controla. Uma ansiedade, não sei se dá pra chamar de fobia específica, porque eu não sei qual foi a intensidade disso que você sentiu quando foi ao dentista, mas é uma ansiedade decorrente de um fator estressante. Nem sempre precisa de tratamento, tá? Se é algo muito pontual, se é algo que não te prejudica, se você consegue conviver com isso, não tem problema. Ou às vezes se incomoda pouco, dá pra fazer uma terapia, principalmente a comportamental ou a cognitivo-comportamental. Érica, eu não li sua pergunta, me desculpa. Digita de novo, que eu vou prestar mais atenção, tá bom? Eu não consegui enxergar ela. Vamos ver se você manda aqui. Ritalina pode dizer. Olha, não é que a Ritalina induz quadro de ansiedade, eu não diria dessa forma, mas é comum se ver pessoas que têm transtorno de ansiedade que culminam com quadro de desatenção, que é muito comum. Prejuízo da atenção no quadro de ansiedade é super comum. E às vezes recebe uma indicação não tão precisa de tratamento e acaba indo para a linha do tratamento para TDAH com Ritalina, né? Que é diferente do tratamento para ansiedade que a gente faz com antidepressivo, né? Isso tende a piorar o quadro ansioso, tá? Mas não porque a Ritalina desencadeia a ansiedade, tá? Mas sim porque a Ritalina, nesse caso, geralmente quando ela vem de forma mal indicada, né, pode acabar piorando o quadro, sim, mas não é que induz, tá? Meu nome é Vivian, tá, Graça? Eu me identifiquei aqui no comecinho e eu faço parte aqui da equipe do Eureka, tá? Venlafaxina e Desvenla são medicações bem parecidas mesmo, né? O próprio nome já diz. A Desvenla é basicamente o metabólito ativo da Venla, né? Bom, pessoal, ver se tem mais alguma questão. Tiveram algumas perguntas aqui, mas enquanto eu tô falando, elas passam rápido, acabam fugindo, tá? Então, eu não consigo acompanhar todas. Bom,
Pessoal, então hoje é isso, tá? Agradeço aí a atenção de quem permaneceu aqui comigo na chamada. A gente pode combinar outro dia, se vocês quiserem, e vocês avisam o pessoal aqui do suporte, tá? A gente marca outro dia, tá? Acho que foi bem legal hoje, as perguntas foram super interessantes, né? E espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas questões para vocês, né? Que tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se precisarem de algo a mais, algum tipo de pergunta específica, pode entrar em contato com a equipe de suporte, tá? Os terapeutas e os psiquiatras continuam aqui à disposição para ajudar, tá bom? Vou encerrar por hoje. E se vocês quiserem, a gente se vê numa próxima. Combinado? Até mais, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, tá? Tchau, tchau.